Martin Luther King nasceu em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelo mesmo caminho. Ele foi um ativista norte-americano, lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Em 1951, formou-se em teologia na Universidade de Boston. Convertido em pastor em 1954, Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Desde jovem, Martin Luther King tomou consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros de seu país, em especial nos estados do Sul. Em 1955, começou a luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, inspirado na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África do Sul. Martin Luther King dedicou a sua vida ao combate à discriminação racial. No dia 1 de dezembro de 1955, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos, como medida de protesto. Martin Luther King apoiou a ação e pouco a pouco milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias. Terminou em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte Americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Foi o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. No dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smiley, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila dos ônibus. Os dois sentados lado a lado no mesmo banco do ônibus. Os movimentos contra a segregação dos negros provocaram a ira das autoridades e grupos de racistas como a Ku Klux Klan, que atacavam com violências os participantes, o próprio Martin Luther King e os grupos ativistas Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo seu primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes, ao liderar a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulando I Have a Dream, em português, Eu Tenho um Sonho, onde descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. Nesse mesmo ano, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego, que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente foi assassinado. Em 1964 foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Nesse mesmo ano, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
A luta continuou. Em 1965, Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um motel, onde apoiava um movimento grevista dos lixeiros. Martin Luther King foi assassinado com um tiro em 1968, em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril de 1968.